Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Fagrão Talks, que é o podcast da Fagrão, né? E a gente tem aí agora esses encontros desse jeito para que a gente possa trazer aí muito mais informações clínicas e muito mais informações farmacêuticas, técnicas e de tendência para que a gente possa aí contribuir cada vez mais para o nosso setor. Eu sou o Pablo, sou gerente de marketing da Fagrão Brasil e eu sempre vou estar acompanhado da Cláudia e um convidado, né, Cláudia? É isso aí, Pablo. Obrigada pela introdução. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar participando desse projeto, onde a gente visa trazer temas super atuais, trazer temas que estão fervilhando em ebulição no mercado e, obviamente, abordar o medicamento personalizado. Eu sou Cláudia Keller, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fagron e o tema que a gente vai abordar hoje é a queda capilar na pandemia, um tema muito relevante que está sendo muito falado. E ninguém melhor que a doutora Ana Cecília Andriolo, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, o qual nesse biênio, né, doutora Ana Cecília, você é tesoureira e também responsável pela comunicação pela Comissão de Comunicação e, além disso, é membro da American Hair Research Society e Fellow em Tricologia. É um prazer tê-la aqui, doutora Ana Cecília. Muito obrigada. Eu jamais ia conseguir falar isso, viu, Cláudia? Sem ler, você tem razão. E é isso, doutora, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje com vocês. A Fagrão é uma empresa que eu respeito muito, tenho muita admiração. E eu acho que essa iniciativa de levar conteúdo de qualidade para um público que precisa, nesse momento, mais do que tudo, né, de informações sérias, de qualidade, para mim é uma satisfação e eu fico muito honrada e muito feliz com o convite. Estou à disposição de vocês, pessoal. Obrigada. Doutora, então vamos começar falando do básico, né? Como que tá, a gente sabe que a gente está vivendo esse momento que a gente está vivendo, a gente está aí na esperança de estar saindo desse momento, mas como que estão as coisas no consultório, como que tá, a agenda está lotada, aumentou-se a procura, a gente sabe que a gente ficou um período no começo dessa pandemia que a gente vive, a gente teve um começo ali muito conturbado, a gente reaprendeu a fazer teleatendimento e as pessoas continuaram precisando de atendimento médico mesmo com a situação. Como é que tá hoje lá? Como é que você conseguiu um tempo para vir para cá? Foi super tranquilo? A agenda tá lotada? Como é que tá? Quem que tá procurando? Pablo, então, né, a agenda nunca está tranquila, né? Mas a gente sempre tem tempo para os projetos especiais. Mas é o seguinte, né? Como você mesmo falou, no começo da pandemia, foi uma situação muito difícil, onde as pessoas realmente tiveram muito medo de sair de casa. Mas as doenças estão aí. E muitas vezes não dá para esperar a pandemia melhorar, a segurança acontecer novamente, as pessoas tiveram que procurar auxílio médico. E aí a gente teve esse aporte da teleconsulta, que até então não era regularizada. Nós tivemos então todo um apoio dos CRMs, do CFM, para regularizar esse tipo de atendimento. E tivemos então todo um desenvolvimento por parte dos softwares que aprimoraram os prontuários eletrônicos de forma segura, para que a gente não tivesse problemas em relação ao sigilo do paciente, a vazamento de informações. Então, tudo isso desenvolveu de uma forma muito rápida. E no começo, essa foi a primeira alternativa que os pacientes tiveram para procurar auxílio médico. Então, em todas as áreas, isso foi muito utilizado, algumas áreas com mais facilidade, outras menos. A adesão não foi assim imediata? Assim. Não foi imediata. Muitos pacientes tiveram medo, porque eles acreditavam, como é que o dermatologista ele vai fazer um exame à distância? Ainda mais o dermatologista, né? Exatamente. E vai funcionar. Muita gente tem isso, de querer o contato, querer a presença do médico. Porém, o que a gente viu e descobriu, né, porque essa fase é uma fase de aprendizado, é que a maioria das doenças dermatológicas são possíveis, sim, de realizar um atendimento à distância. A gente sempre explica para o paciente que em determinado momento pode ser que seja necessário um atendimento presencial, mas que muitas vezes, principalmente para os pacientes que já eram nossos pacientes e precisavam continuar os seus tratamentos, isso é totalmente factível, e para novas consultas também.
Então, hoje a gente tem no prontuário eletrônico algumas videochamadas com imagem extremamente de alta resolução. Nós temos alguns artifícios para que a gente possa examinar aquela lesão do paciente ou o couro cabeludo de uma forma interativa. Então, por exemplo, na área dos cabelos, eu costumo, antes da teleconsulta, pedir para esse paciente me mandar algumas fotos em algumas posições estratégicas que a gente já tem, que a gente já faz isso na consulta clínica. Então, ele vai mandar essas fotos antes. Então, a minha secretária orienta como que é a luz, qual a distância, como é que é a imagem, e normalmente eles fazem isso muito bem. E depois, num segundo momento, a gente tem alguns aplicativos desenvolvidos tanto para iPhone quanto para Android que nos auxiliam a fazer uma foto macroscópica do couro cabeludo, que não substitui, mas auxilia muito o que seria a tricoscopia que a gente faz presencial. Então, isso também já ajuda, pelo menos, a triar aquela grande diferença. Eu estou num caminho de doença ou num outro caminho? Quando eu vou para uma doença cicatricial, aí eu vou precisar trazer esse paciente para o consultório para realizar uma biópsia. Mas, na grande maioria das vezes, eu já consigo iniciar o tratamento, tirar o paciente daquela fase de desespero, tá? Naquele momento, até que ele possa ou se sinta confortável de vir pessoalmente. E agora com a vacinação, grande parte dos pacientes já voltou para o consultório. Já, Pablo, isso é uma coisa muito boa, mas outra coisa que aconteceu na pandemia é que a gente começou a atender pacientes de várias localidades. Então, eu atendo hoje muita gente espalhada pelo Brasil e tenho vários pacientes fora do país também. E até isso a gente conseguiu driblar. Então, hoje eu já sei como funciona, por exemplo, em Miami, para a gente poder mandar uma receita, para o médico trocar a nossa receita, como é que funciona como é que essa parte de você enviar medicamentos para fora do Brasil, por exemplo, algumas medicações são exclusivas nossas, né? Lá fora eles não fazem a manipulação como a gente faz. E tá tudo funcionando muito bem. E com isso a gente consegue pacientes felizes, né? Não, e é bacana, porque esse lance da barreira, de não ter barreira, isso acontece, já tem acontecido muito, eu tenho visto do ponto de vista de emprego mesmo, né? As empresas já perderam o pudor e estão contratando pessoas do Brasil inteiro e fica até mais fácil. E às vezes por uma posição específica, um conhecimento específico. E eu acredito que na medicina, né, agora no consultório, quando retomar 100%, ainda dá para manter talvez o teleatendimento para essas pessoas que você consegue dentro do consultório aumentar a sua gama de atendimento. Porque, como a doutora falou, e eu sei que a Cláudia, a gente trabalha junto, então a gente conversa bastante, e eu sei que ela tem muita com essa questão do exame clínico, essa questão... Que é o que a doutora explicou, né? A gente consegue perceber que o teleatendimento, ele trouxe algumas oportunidades e alguns desafios, né? Então, de fato, o teleatendimento, como a doutora falou, ele derrubou as fronteiras, né? Então, agora vocês conseguem atender pacientes de diversas localidades, mas eu estive lendo em alguns artigos justamente sobre esses desafios dos exames clínicos e algumas propostas de como fazer, mas, de fato, para mim ainda não era claro se isso já estava sendo implementado, se vocês vinham fazendo, e agora você esclareceu perfeitamente. De não dar essa insegurança, Exatamente. Né? Porque eu acho que é o que a gente conversava, né, Cláudia? Que era mais a gente achava, poxa, mas e como que faz, né? Esse diagnóstico, já que o exame é tão necessário. Mas eu queria falar de coronavírus já, porque eu acho que é o nosso grande tema aí do pós-Covid. Como que é, doutora? Como que você enxerga? O que você pode dizer para nós? A queda capilar, ela anda junto com o coronavírus? Essa crescente aí de casos aí, de pessoas entrando em eflúvio, isso é muito por conta da ação do vírus ou é muito por conta da má alimentação que veio junto com o isolamento, ao aumento do estresse por falta de uma noite mal dormida? O que você pode dizer para a gente com relação a isso? A gente vê, né, Cláudia, bastante sobre queda capilar, o aumento, né, da queda capilar, então o crescimento das pessoas em eflúvio e o que a doutora tem para dizer? É a ação do vírus? É tudo? É só uma coisa? O que é?
Ai, ótima pergunta, pessoal. Vocês prepararam muito bem essas entrevistas, né? Mas, na verdade, é um conjunto de fatores. Não é só a ação do vírus. Claro que a ação do vírus ela é extremamente importante. E não foi só o eflúvio que veio com essa situação de pandemia. Nós notamos um aumento muito grande de outras doenças de pele também, que estão relacionadas ao emocional. Então, psoríase, alopecia areata, o eflúvio telógeno, que foi a grande doença do momento, mas várias doenças, então, que refletem esse estado emocional que a gente está vivendo, estão acontecendo e refletindo na pele e no cabelo. Então, qualquer virose que tenha um impacto estressor muito grande no organismo, tem a capacidade de desenvolver um eflúvio telógeno. Então, se a gente lembrar do vírus da dengue, quantas pessoas tiveram dengue e depois tiveram um eflúvio telógeno? Mas naquele momento a gente não falava tanto sobre isso. Talvez porque até em número de incidência, por mais que seja alto, a gente está vivendo uma situação totalmente inusitada e mundial, né? Então, agora a gente está valorizando extremamente essa infecção. Então, a própria infecção viral e a agressão que ela causa no organismo pode ser responsável pelo desenvolvimento do eflúvio telógeno, mas também a febre que o coronavírus causa, a inapetência, a falta de vontade de comer durante a infecção, o uso de medicamentos. Então, muitos pacientes acabam sendo medicados, sendo internados. Então, todas essas variáveis vão ser fatores de agressão e vão provocar um eflúvio. Além disso, se a gente sair do contexto da pessoa não infectada, nós vamos pensar que o paciente está em casa com medo. Esse medo vai gerar um sofrimento, um estresse e vai também ser um gatilho para o eflúvio. O paciente que deixou de se exercitar, que de repente está dormindo mal, que não está mais se alimentando da forma correta porque ele está em casa todo dia, ele está com preguiça de fazer, de preparar, elaborar aquele alimento. Então, é um conjunto de fatores e tudo que agride, que age de forma estressora para o organismo, é capaz de levar ao eflúvio telógeno. E aí eu posso entrar, então, vou explicar um pouquinho sobre o mecanismo. Por favor. O que é o eflúvio? Na verdade, a gente fala sobre ciclo capilar, onde os cabelos eles têm uma fase de crescimento, uma fase de estabilização e depois eles vão ter uma fase de queda. Isso é natural. Quando a gente agride o nosso organismo dessa forma, normalmente a gente tem uma sincronização dessa fase de vida e esses fios eles passam todos dessa fase, todos não, mas uma grande parte, nessa fase de crescimento para uma morte prematura sincronizada. Então, o que era para eu ver cabelo caindo hoje, amanhã, depois, eu vou ter essa queda resumida num único dia. E o paciente ele normalmente perde de 25% a 30% dos fios em situações de eflúvio telógeno comuns. O que o coronavírus tem mostrado para nós? É um desafio, a gente está aprendendo muito com essa doença, mas nós temos visto cada vez mais casos de eflúvio mais precoce. Então, normalmente, quando existe essa agressão, o cabelo muda de fase e ele demora ali de 2 a 3 meses para cair. Isso é o normal, é o esperado. Mas no eflúvio telógeno do pós-Covid, isso tem acontecido com antecipado. Mais antecipado. E por que isso acontece? A gente não sabe. Outra coisa que a gente tem visto é que, normalmente, esses casos que acontecem, os pacientes perdem mais de 35% dos fios. E para o paciente, normalmente, perceber realmente uma rarefação no couro cabeludo, ele precisa perceber pelo menos 50% de queda. E isso está acontecendo com muita frequência. Mas isso já... Você acredita que as pessoas já notam, assim, Porque eu tenho algumas pessoas, assim, alguns amigos, enfim... Que por estresse muito grande, isso talvez o primeiro sinal de alerta, assim, do tipo, preciso procurar um médico, era justamente a queda do cabelo. Quando saía do banho ou ia pentear, saía aquele monte e já via um buraco, assim. E isso acontece, assim, de uma hora para outra, não é uma coisa que vai demorar 2, 3, 4 meses. A pessoa vai entrar nesse estado de estresse extremo e já vai começar a apresentar esse problema, como que... Não, ele na verdade, ele não percebe, tá? Mas ele demora para ter o sinal físico. Entendi. Então, quando a gente, inclusive, vai entrevistar o paciente, você sempre pergunta, o que mudou na sua vida
de 6 meses para cá, de 3 meses para cá. E normalmente existe ali, parei de tomar um anticoncepcional, ou, não, fiquei doente, tive uma cirurgia, fiquei internado, ou tive um estresse muito grande no trabalho. E às vezes esse gatilho ele não é removido, tá? Então isso acontece. Muitas vezes aquele estado de estresse, ansiedade, ela permanece. E aí nesse caso a gente vai ver a simultaneidade entre queda de cabelo e o fator estressor. Mas se a gente for olhar a origem, isso aconteceu um pouquinho antes do desencadeamento da queda de cabelo. Legal. Legal. Eu estava vendo um artigo que foi publicado o ano passado, no início do ano passado, e ele reforça a ideia de que o principal agente estressor, o principal gatilho do eflúvio telógeno é o estresse emocional, né? E ele inclusive cita a questão de como foi desencadeado, como foi conceitualmente descrito o eixo cérebro-folículo, né? Que por conta dessa alteração emocional, a gente vai ter ali uma liberação de neuropeptídeos, neurotransmissores e hormônios nesse eixo folicular, e isso vai fazer com que o fio ele passe da fase anágena para fase catágena mais rapidamente, e que esse fator do estresse, como vocês estavam falando, independente se ele é pós-Covid ou se ele é por conta do lockdown, pensando no momento que a gente está vivendo agora, que ele vai ser o fator mais importante para desencadear essa queda de cabelo. Doutora, é isso mesmo? Como você trata nesse caso? Porque o artigo também reforça que a gente precisa mapear todos esses gatilhos, e só depois que então a gente resolver esses gatilhos, de fato, a gente vai ter um resultado eficaz do tratamento. É isso? Exatamente, Cláudia, você falou brilhantemente. É muito difícil desvencilhar o aspecto psicológico, o sofrimento emocional, até nos casos das doenças. Então, é natural que você esteja doente, com febre, esteja ansioso. Então, isso é muito difícil da gente separar. E a grande dificuldade, a grande missão do dermatologista é resolver esse gatilho. Porque enquanto a gente não para, nós não vamos ter um resultado eficaz do tratamento. E às vezes esse gatilho não pode ser removido. Por exemplo, tem pacientes que tomam algumas medicações psiquiátricas que são necessárias, e esses medicamentos eles provocam esse estresse e esse eflúvio. Nesses casos, a gente vai ter que encontrar outra forma de minimizar a queda, porque naquele momento aquele paciente não pode abrir mão do medicamento. Então, cada caso é um caso, e a grande dificuldade, a missão de detetive mesmo do dermatologista é procurar todos os possíveis gatilhos e encerrá-los ali. Quanto mais a gente consegue fazer isso de forma eficaz, melhor vai ser a resposta do paciente. E muitas vezes, pessoal, no eflúvio agudo, esse cabelo ele volta a crescer normalmente. Então, por que precisa, né, da procura do dermatologista? Nós vamos ajudar o paciente a antecipar a resolução desses gatilhos, confortar esse paciente, orientar e explicar. E a gente tem sim algumas medicações, alguns tratamentos que nos ajudam a recuperar esses cabelos de uma forma mais eficaz. Porque muita gente vai ler por aí na internet e vai falar, mas eflúvio telógeno agudo não precisa tratar, volta normal. Se não for com você, porque eu tenho certeza que se acontecer com você, você vai querer uma ajuda. A Fagron, ela dispõe de um nutracêutico, né, que o que ele vai fazer? Ele vai fazer o controle justamente da ansiedade, da depressão, de toda essa sobrecarga estressora, porque o que ele faz? Ele vai aumentar serotonina, norepinefrina e dopamina justamente na fenda sináptica. Ele tem uma padronização única, que é a lepticrosalides. O que isso significa? Ele contém crocina, contém safranal, e a crocina ela vai ser responsável por inibir justamente a recaptação de norepinefrina e dopamina, enquanto o safranal ele vai inibir a recaptação de serotonina. Isso leva o paciente de uma forma natural a uma sensação maior de bem-estar e um controle desse agente estressor, assim dizendo, desse estresse emocional. O que é bacana? Esse produto é ganhador de vários prêmios internacionais, ele tem uma vasta base científica que inclusive compara ele com antidepressivos tricíclicos. E aí, doutora, eu queria saber um pouco da sua prática clínica. Primeiro, o que você acha disso? E para quem não conhece, por favor, entre no nosso site e baixe todo o material. Mas o Afron que você está falando. É o Afron, exatamente. Vai lá, não era nada.
Nossa, eu particularmente não conhecia o ativo, eu fiquei muito feliz quando vocês me apresentaram, porque eu acho que sim, é papel do médico cada vez mais abraçar essas áreas, desde que esteja da nossa competência. Eu, particularmente, quando eu percebo um grau de estresse muito grande, eu tenho como hábito encaminhar para algum colega da área da psiquiatria ou da psicologia, dependendo do nível de estresse que a gente encontra. Né? Mas, principalmente quando a gente fala de ativos naturais, eu acho que cabe muito no papel de quem está ali atendendo e vendo aquele paciente, porque muitas vezes ele não vai. Né? A gente faz a recomendação, mas o paciente não vai. Então, se eu puder ajudá-lo de alguma forma, eu acho que é sim papel do dermatologista abraçar e conhecer esses ativos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse paciente. Bacana, doutora. E uma dúvida, assim, que a gente vem identificando muito nas redes sociais, é que esse medo e essa insegurança do paciente que ele tem eflúvio telógeno, e se esse eflúvio ele pode evoluir para uma calvície, né? Para alopecia androgenética. Pode, doutora? Não, são doenças distintas, né? Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que, na verdade, nós temos vários tipos de alopecia catalogada. Alopecia é o termo genérico para queda de cabelo. As duas quedas mais comuns e mais volumosas que acontecem são a alopecia androgenética e logo em seguida o eflúvio telógeno. Pode ser que depois da pandemia esse número mude, essa ordem altere, né? Mas o que acontece muitas vezes é que pacientes com alopecia androgenética, que é uma doença de cunho genético, hereditário, que ainda não tem uma apresentação clínica significativa, então ele tem a doença e está evoluindo lentamente, ele tem um quadro muito inicial. Quando ele passa por um momento de eflúvio telógeno, onde ele perde vários cabelos, ele procura pela primeira vez o dermatologista. E quando você vai examinar e cuidar desse quadro agudo de eflúvio, você faz o diagnóstico de uma doença pré-existente. Então, o eflúvio não evolui para a alopecia androgenética, mas ele pode ser, sim, muito importante para você fazer o diagnóstico de uma doença, e quanto antes a gente cuida da alopecia androgenética, maior a chance desse paciente evoluir bem, retardando a progressão dessa calvície e melhorando, então, a cobertura capilar, seja com os tratamentos clínicos, enfim, com toda a gama de tratamentos que a gente tem para acolher esse paciente. Eu acho que o que a gente estava falando minutinhos antes aqui da gente começar, que essa questão preventiva ela é super importante, né? Ela serve para tudo na nossa vida, né? Tá presente em todos os lugares. E voltando um pouquinho, doutora, no pós-Covid, porque agora a gente entrou na questão do estresse emocional e tudo mais, mas voltando um pouquinho no eflúvio telógeno pós-Covid, a gente sabe que ela é uma das condições clínicas que os pacientes no pós-Covid mais têm apresentado, né? E normalmente o clínico que vem acompanhando esse paciente, ele acaba não tratando, né? Então, Um em cada quatro pacientes, eles apresentam essa condição clínica pós-Covid, e o clínico que vem tratando, normalmente ele não trata essa condição. E é um baita desafio para o dermatologista pegar um paciente como esse, atender um paciente como esse no consultório, porque ele já vem de uma rotina intensa de cuidados e tratamentos, ele é um paciente que já vem desgastado, com o emocional super abalado, e agora ele vai ter que enfrentar uma nova jornada. Como tem sido esse desafio, doutora Ana, e como você tem tratado? Conta um caso pra gente desafiador que você possa dividir com os nossos ouvintes. É isso aí. Não, com certeza. Esse paciente, ele é um paciente bem fragilizado, que precisa de atenção. Então, o primeiro papel ali do dermatologista é acolher esse paciente, escutar. Porque uma outra coisa que a pandemia mudou é a nossa visão, o olhar para o paciente. Cada vez mais a gente percebe a necessidade de ouvir, de escutar. É isso que ele procura, e muitas vezes só nessa ação a gente consegue melhorar 50% ali do problema dele. E não só queda de cabelo, Cláudia, mas outra coisa que a gente vem observado são vários sintomas que persistem pós-Covid. Por exemplo, muitos pacientes têm uma cefaleia persistente. E a cefaleia também pode atrapalhar no cabelo? Pode. Fadiga, insônia, crises de ansiedade, dores musculares. Então, existem aí, nós vamos daqui a pouco começar a ter estudos mais sólidos que vão relatar exatamente o que é que acontece no pós-Covid com grande parte desses pacientes. É preciso esse olhar esperto do médico, de acolher, de entender e perceber o que está acontecendo e referenciar. Porque se ele não está dormindo bem,
eu posso cuidar do cabelo dele, mas se ele não melhorar a qualidade de sono, o cabelo vai continuar tendo um prejuízo. Então, na verdade, a medicina está toda interligada. Uhum. E eu tive vários casos desafiadores, vários casos. Talvez por ter essa especialização, né, em tricologia, a gente acaba recebendo mais pacientes. Mas teve uma paciente especial que eu queria dividir com vocês, que ela é super nova. Muito cuidadosa, tomava todos os cuidados, ela teve Covid, o Covid dela não foi grave, ela teve sintomas leves, mas a queda de cabelo dela foi muito intensa. Então, a primeira lição que a gente tira, não necessariamente casos graves de eflúvio estão relacionados com casos graves de Covid. Uhum. Muitas vezes, casos leves, às vezes o paciente só teve ali uma anosmia e vai ter uma queda de cabelo super intensa 2 meses depois da doença. Então, essa paciente teve uma queda importante. Nós entramos com os tratamentos iniciais e ela estava recuperando esse volume capilar. Depois eu vou até abordar um pouco do que eu faço no consultório, mas essa paciente nós começamos ali com um corticoide tópico, com uma higienização adequada do couro cabeludo que não existia, e começamos também com o minoxidil tópico. E quando ela estava começando a recuperar, né, ela reinfectou provavelmente uma segunda cepa. Eita. E foi uma situação super desagradável, porque ela teve uma mudança de anticorpos, que no começo a gente não entendeu, a gente achou até que podia ser um erro laboratorial. Repetimos o exame 1 semana depois, os cabelos continuavam caindo e ficou concretizado que ela estava reinfectada. Mas ainda não foi grave. E aí não foi grave. Nessa segunda vez, então, ela não teve sintoma nenhum, mas ela tinha anticorpos e ela realmente tinha, a gente fala, ela tinha exames que comprovavam a infecção, mas ela não tinha sintoma. Mas o cabelo, que já tinha caído e já estava em recuperação, foi assim, extremamente afetado. Acho que só afetado. ele sofreu. E aí ela perdeu, sim, gente, mais de 50% dos fios. Nossa. Foi uma situação bem desesperadora. E aí nós entramos, assim, com tudo que podíamos para segurar o emocional dessa paciente. A mulher, ela tem uma relação muito íntima com o cabelo na questão da autoestima. Muito então, mesmo. esse impacto para a mulher é devastador. Então, a gente tinha que cuidar de vários aspectos ali dessa paciente. E aí eu vou até aproveitar para contar para vocês que eu acrescentei na minha terapêutica um medicamento que eu já uso, mas que eu achei que valia muito a pena nesse momento, que foi acrescentar na minha fórmula tópica o tricoxidil. Legal. E isso ajudou bastante na recuperação dela. Lógico que no tempo correto, fazendo todas as medidas. E no final, essa paciente, então, ela ganhou um minoxidil, 5% no veículo Intricossol, que é um veículo que eu gosto muito para mulheres, associada ao tricoxidil, 2,5%, que eu acho que fez toda a diferença nesse segundo momento de ataque, ali onde eu precisava incrementar o tratamento dela. Ela usou corticoide tópico e usou também o LED, que é um recurso que eu gosto muito, principalmente nesses casos de eflúvio, porque ele vai agir junto do minoxidil e do tricoxidil ali, no resgate de fios novos e no prolongamento da fase anágena. Então, a gente vê que o fio caiu, esse é o momento de recrutar novos fios e que eles sejam fios longos, que eles tenham um momento de crescimento estendido ao máximo que a genética daquela paciente permite. E é isso, eu acho que essa intervenção precoce, com tudo que a gente tem, usar o nosso arsenal, o nosso conhecimento em prol do paciente é o que faz a diferença no atendimento. Legal. Bacana, doutora. A mulher, ela tem uma relação muito íntima com o cabelo, Eu tenho né? até uma curiosidade minha mesmo. Aparece, a gente tem, eu acho que num feeling, né, Cláudia, meio parecido, mas a procura com relação à queda é maioria masculina ou maioria feminina? Então, vamos lá. Pra a sua maioria realidade. mas é feminina. Feminina. Só que o que acontece, aí também pode ser um viés de Talvez atendimento. pela procura, né? Exatamente. Como eu trabalho com um cirurgião de transplante capilar, eu tenho muitos pacientes que já fizeram transplante e esses pacientes, eles são extremamente preocupados. Qualquer fio de cabelo que caia a mais, eles se preocupam porque eles têm medo de que a calvície esteja reativada, que ele perca o resultado do transplante. E hoje mudou muito. Antes, a gente via que o homem ele aceitava melhor essa questão da calvície. A mulher nunca aceitou. O homem, É mais assim, acomodado, né? eu vejo pelos alguns amigos que eles resolvem o problema da calvície com corte de cabelo. Eles falam, não, eu corto assim, aparece menos, deixo crescer, tapo aqui. E eu via muito isso, mas eu também tenho tinha essa percepção, agora eu tenho
até a consolidação de que a mulher realmente é a que mais, talvez não que seja a que mais tenha, mas é a que mais procura, né? No modo geral, a mulher se incomoda com tudo que acontece verdade. com ela. Eu tenho um calvo Tá em lá. casa e ele é Tá super vendo? bem resolvido. Tá Resolve vendo? com corte de Ele é super bem Resolve resolvido. Eu, com como corte de farmacêutica, cabelo, já tentei. E você sabe o que, inúmeras que eu vezes- escuto, Cláudia? Que eu falo, já casei, então tá tudo bem. Que horror. Pior ainda, né? Pior. É muito bem. Mas, doutora, muito interessante o seu protocolo, principalmente pensando no público feminino, né? Quando a gente lança a mão de uso de um veículo especial como o Tricossol, né? O Tricossol, ele melhora muito a adesão do paciente por conta do sensorial, ele é um veículo sem álcool, sem propileno glicol, sem agentes irritantes, então ele não deixa aquele residual no cabelo, né? E além disso, ele é funcional, porque ele tem um ingrediente ativo já nele, que é o Tricotec, que estimula a fase neógena, que é muito importante para que a gente entre numa fase anágena mais rapidamente. Mas a doutora falou do Tricoxidil, Falou. eu não sei se todo mundo conhece. Então, para quem não conhece, Vai lá no site. vai lá no site, baixe nosso material, mas ele é um produto natural, ele é feito a partir de frações de óleos essenciais, ele estimula 3 fatores de crescimento, né, doutora, que é o IGF-1, o VEGF e o KGF, e ele tem estudos comparativos com o minoxidil, e ele alcançou uma performance muito interessante nesses estudos, com resultados de fato comparativos, e aí, então, nós fizemos um estudo de biologia molecular para entender melhor esse mecanismo de ação e vimos que, de fato, o mecanismo de ação é complementar. Então, o paciente ele tem um ganho quando o dermatologista ele utiliza um protocolo como que a doutora utilizou, associando o minoxidil ao tricoxidil, porque eu vou estar atuando na queda capilar por diferentes gatilhos. Tá certo, doutora? E sabe, Cláudia, deixa eu até puxar um pouquinho, vou desviar um pouquinho do assunto, mas uma coisa que antes Claro. até eu já tinha percebido é que tem crescido o mercado dentro desse público que busca tratar cabelo em busca de produtos veganos, em produtos naturais. Verdade. E eu acho isso fantástico da gente ter opções, porque realmente esse público, às vezes, ele não quer utilizar nada que venha de origem animal. Uhum. Então, é muito importante para nós que a gente tenha esse respaldo da indústria, né? Com certeza. Da farmácia de desenvolver ativos que cuidem dessa parcela da população. Isso, acho que esse assunto que a doutora tocou, ele vem tomando, assim, escalonando todas as indústrias, né, a indústria inteira, né, desde fazer camisa e tal, e vestimenta, isso também já é uma procura e Sim. é bem legal se ater a isso mesmo. Essa é uma característica muito forte na Fagron, assim, tá atento à necessidade do nosso público final, aos clientes, aos dermatologistas, prescritores e farmacêuticos, e é uma crescente que a gente vem identificando. O Brasil já é o 5º no mundo que mais utiliza o claim de livre de ingredientes animais e livre de testes A gente animais. tem, isso já é Isso faz parte do nosso DNA, já se tornou uma premissa nossa, né? Exatamente. A gente já busca, a Cláudia que está à frente aí dos desenvolvimentos, já tem esse olhar nesse cuidado para ver alguma coisa que tem que cumprir isso, né? Exato, e a gente fica muito feliz porque ele é o primeiro dermocosmético que tem estudo clínico comparativo com o minoxidil, né, e que apresentou esse resultado significativo. Então é uma preocupação da Fagron sempre muito grande com a ciência de levar o melhor para o paciente, para o prescritor e para o farmacêutico. A gente acredita muito no medicamento personalizado. E doutora, no pós-Covid você utiliza também alguma terapia oral? Tem um estudo de pesquisadores italianos que vem falando um pouco da importância do uso de minerais, vitaminas, minerais, inclusive como o silício max, né, que vai estimular a produção de colágeno, e essa produção de colágeno do tipo 1 é importante justamente para fazer essa reconexão da papila dérmica com o folículo. Como que é hoje a sua prática clínica em relação a isso? Ótima pergunta, Cláudia. Então, assim, na verdade, quando a gente vai ser extremamente acadêmico, não é de rotina você sair prescrevendo polivitamínicos em todos os casos de eflúvio. O que a gente faz é primeiro fazer uma investigação laboratorial, até porque deficiências podem ser gatilhos para o eflúvio, então a gente vai fazer essas correções pontuais. Mas o que a gente tem observado na prática clínica é que o nutracêutico ele tem sim um papel muito importante na ancoragem dos fios. E aí a gente tem o silício, que é uma molécula super importante, e também na qualidade da haste. Então, muitas vezes esse paciente ele não tem uma nutrição
extremamente balanceada, extremamente adequada. E esses suplementos que são entregues sem exageros, né, dentro dos padrões recomendados de uso de doses diárias, eles têm um papel muito importante. Não adianta a gente olhar para o paciente, recuperar o cabelo dele e esse cabelo não está com uma qualidade boa. Uhum. E, mais uma vez, a mulher ela se preocupa muito com isso. O homem com cabelo curto, talvez ele passe por fases ali onde o fio não esteja tão bonito, com uma qualidade tão boa e não se preocupa. Mas a mulher sim, principalmente pelo hábito de usar cabelos compridos. Então a gente precisa voltar o olhar também para a questão da cosmiatria capilar, da qualidade da haste e tudo que a gente puder fazer nesse sentido de melhorar também esse crescimento de fase anágena, essa ancoragem dos fios é super bem-vindo. E eu sei que vocês têm um silício que é sensacional. Se você quiser falar um pouquinho sobre ele. Quero, com certeza. O Silício Max, ele tem estudos publicados mostrando a melhora da qualidade do fio e, inclusive, alguns estudos mostrando a biodisponibilidade superior ao que se tem no mercado hoje. Né? O estudo que foi feito é muito bacana porque ele mostra que essa complexação do ácido ortossilícico com a maltodextrina ele protege a molécula, fazendo de forma que o paciente possa utilizar, inclusive em estado alimentado. Hoje muito se fala do uso do silício em jejum, né? Mas o Silício Max ele pode ser utilizado em outros momentos do dia por conta dessa segurança e não vai haver a polimerização. Então, hoje ele é um silício que tem tanto estudos para melhora da qualidade da pele, estudos com resultados objetivos, né? Então ele não é só uma percepção do paciente ou do dermatologista que houve uma melhora, foi quantificado através de um equipamento que chama Vinzia, onde mostrou a redução do tamanho das rugas, tá? Da profundidade, importante dizer que rugas faciais, não é um estudo que foi feito em antebraço, né? E redução também da pigmentação. Em relação aos cabelos, os pacientes eles relataram os fios mais sedosos, perceberam uma densidade da haste mais, como posso dizer, espessa, mais né? espessa, exatamente, e até mesmo uma redução da queda. Então, é bem interessante, esse estudo conclui que, de fato, a forma molecular do silício, ela impacta, sim, na biodisponibilidade e no resultado do tratamento. Então, é muito importante você olhar para qual é o tipo de silício que você está utilizando. E parabéns, viu, Cláudia? Eu sei que você está à frente desse departamento. Eu acho que esse trabalho de pesquisas, realmente de comprovação, isso é muito importante, dar um respaldo para o dermatologista na hora da prescrição, viu? Vocês estão de parabéns. E até o Silício Max, dentre os produtos que a gente tem aqui no nosso portfólio e tal, é o, assim, mais à frente do marketing e tudo mais, a gente tem muita interação com o público final, as pessoas que acabam sendo aí os pacientes e usam. E é o produto que eles mais dão feedback pra gente de que estão conseguindo ver uma melhora, assim, em pouco tempo eles já conseguem perceber que eles já estão na linha de crescimento de um resultado positivo, né? O tricoxidil é outro que vem ganhando cada vez mais adeptos, assim, e pessoas que nos procuram para elogiar e para dizer que o resultado é incrível e que está conseguindo e tal. Então, eu acho bacana, né? A gente tem essa questão da suplementação dentro do cuidado da queda capilar no pós-Covid. E eu queria saber, assim, doutora, lógico que é uma pergunta até meio besta, mas suplementar, ela é tratar ou é prevenir? É uma pergunta excelente. E você estava falando sobre o cabelo, e isso também se estende para a pele, né? Porque, na verdade, o que a gente procura hoje, o olhar da medicina é muito mais um olhar preventivo, de envelhecer bem, de cuidar no momento adequado, para a gente evitar de chegar lá na frente e ficar desesperada, né? O que eu vou fazer, para onde eu corro? Muitas vezes, o tratamento corretivo, ele não é tão eficaz quanto o tratamento preventivo. E nesse sentido, sim, eu acho que o papel do nutracêutico, ele tem aí, é fundamental, tanto na proteção, na antiglicação, na antioxidação, na prevenção do envelhecimento, no auxílio da produção de colágeno. Então, pele, cabelos e unhas, se a gente consegue entregar isso para o paciente de uma forma preventiva, isso lá na frente vai ter um resultado muito positivo. Bacana. Eu queria, talvez eu vá fugir um pouco do assunto, Cláudia. Você falou, doutora, sobre
a questão de você ter o cuidado com a haste, né? E a gente vê muito, né? A Cláudia traz algumas soluções para a gente discute muito sobre conversa, né? Não discute, mas a gente conversa muito sobre isso, do quanto as pessoas não se dão conta de... Para mim é assim, né? Talvez um pouco mais dramático, mas o esforço que a gente faz para que aquele fio consiga nascer e romper, é toda uma série, né? Quando a gente olha as fases e tudo que a gente precisa fazer para que aquele novo fio nasça, e quando ele vem, está começando a crescer, entrar no ciclo dele, a gente vem com produtos que vão agredi-lo e vão... Descolorante, química. E às vezes a própria qualidade do cosmético que usa, às vezes a própria qualidade do shampoo e tudo mais, né? Tem algumas pessoas, e voltando a falar dos homens, né? Mas, de novo, que se preocupam agora sim, né? Os homens estão se preocupando mais, mas eles estão anos-luz atrás do que as mulheres já fazem há muito tempo. E na hora de escolher um bom produto, investir nesses produtos, que também, para mim, ele também faz parte desse tratamento, né? Faz parte dessa luta aí do cabelinho, que foi lá, o fiozinho lutou e conseguiu, e você vai lá e começa a colocar alguns produtos e algumas substâncias que são tóxicas para ele, que são prejudiciais, né? Você tocou num assunto super importante. Às vezes a gente acha que isso é bobagem. Tem homem que passa sabonete. Os produtos masculinos, eles são... Eu falo porque eu tive o cabelo bem comprido, assim. Aí eu senti que ele estava caindo muito e eu cortei, deixei ele mais curto. E parou um pouco de cair. Mas os produtos masculinos, geralmente eles são para tudo. É para o cabelo, é para a barba, é para o corpo, né? Então... E o homem não liga muito para isso, né? Ele quer ser prático, né? E às vezes pode ser mesmo, às vezes aquilo serve, mas ele não tem o cuidado, né? Ele não vira a embalagem e vê, ele não procura um médico e fala, ó, doutora, qual que é o mais indicado para mim, né? Eu preciso mandar fazer um para mim, ou não, eu faço um... Tem essa possibilidade, às vezes as pessoas nem sabem que podem fazer um shampoo, alguma coisa... específico, né? Para aquele cuidado. Mas isso acontece muito nos homens de cabelo curto. Você mesmo falou que quando você tinha um cabelo comprido era um pouco diferente. Porque, na verdade, é isso. O cabelo comprido é um cabelo que está passando ali por vários anos e ele está sofrendo as ações que das agressões externas, o sol, o secador, alisamento, descoloração, o próprio ato de pentear. E, gente, assim, é uma coisa até interessante que eu lembrei de comentar aqui. A gente tem uma autora muito importante nessa área de cosmiatria capilar, que é a doutora Zoe Draelos. E ela tem um artigo que fala exatamente isso. Quando o paciente começa a perder cabelo, quando ele começa a ter alguma queda ou uma alopecia androgenética, um eflúvio, a primeira coisa que, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, elas desejam é fazer alguma química no cabelo. Então, assim, tá caindo o cabelo, ela corre no salão, muda a cor, ou ela alisa, ou ela enrola, e ela acha que com isso ela vai segurar a autoestima dela. Olha como tá ligado a questão da autoestima e do cabelo. Só que muitas vezes esse fio que está caindo, esse fio que está fino por conta de uma calvície, ele é um fio mais susceptível à quebra. Então a gente vai exatamente na contramão do que a gente precisa fazer. O paciente vai tentar melhorar a autoestima no salão, quando na verdade ele deveria ir no consultório médico. E aí, nesse momento, eu até assim oriento meus pacientes. É importante a gente personalizar os cuidados. A gente hoje consegue manipular shampoos específicos, condicionadores, máscaras. Existem produtos prontos também que a gente pode agregar ali nos cuidados, mas é importante que esse paciente dê o tempo da melhora clínica para depois, se ele quiser, ele investir nesses tratamentos que são embelezadores, mas que na verdade destroem o fio. E a gente fica muito triste, porque é todo um sacrifício, né, para você entregar aquele fio, recuperar aquele fio, ele começa a crescer, a hora que ele tá ali todo saudável, o que a mulher vai lá, estraga o cabelo. Agora que tô lindo, vou lá, vou dar... Exatamente, e aí entra de novo a importância do veículo adequado, né, doutora, que a gente falou anteriormente do Tricossol. Para a mulher, não basta só crescer o fio, a gente quer que ele cresça, mas que ele esteja belo, né? Exatamente, couro cabeludo bonito, sem irritação, sem coceira. Então, cada escolha do dermato, ela leva em conta todos esses fatores. Muito bom.
Bacana. Eu queria falar um pouco, acho que talvez a gente tenha, quer dizer, a gente acredita, né, que as pessoas que estão assistindo aí, a gente vai ter bastante gente de diversas áreas de conhecimento. Eu queria que a doutora trouxesse para a gente, assim, o que a doutora falou muito da questão de como os pacientes estão chegando no consultório, esse olhar mais afetivo para ele, né? Esse acolhimento que a gente tem que ter. O que você deixaria, assim, com relação a um aprendizado que a doutora teve e que talvez possa servir para algum colega seu nesse sentido, especificamente nesse período pós-Covid, falando em queda capilar? Aconselhamento, Isso, né, Pablo? coisas que você pode destacar e falar, olha, isso aqui a gente tem que olhar, e também para o próprio paciente, as pessoas que estão lá todo dia olhando, acordando e olhando para o espelho, o que você pode destacar ali para eles e falar, olha, por exemplo, não sei, no primeiro sinal de uma queda, comece a prestar mais atenção para ver se ele não está já nos 50% lá que a doutora falou. O que você pode aconselhar e deixar 3 pontos, ou 5, ou 10, ou 1, sei lá? Tá. Eu acho assim, a pandemia foi um momento de muita reflexão. Eu acho que primeiro para os colegas médicos, né, mais do que nunca, porque às vezes a gente entra no automático, nós estamos tão habituados a fazer aquilo e já entendemos o resultado. O dermatologista é muito assim, ele bate o olho, ele já sabe o que é aquela lesão, ele já conhece. Mas é muito importante acolher e escutar. Então, eu acho que as consultas, elas passaram a ter um tempo maior, isso é importante, isso faz a diferença não só para o paciente gostar de você e você ter uma boa relação médico-paciente, mas para você resolver e cuidar daquele paciente seu. Então, eu acho que a grande dica para os colegas médicos é realmente escutar, ouvir, esperar, ter aquele tempo de raciocinar. E a gente pode se surpreender, porque muitas vezes o paciente ele não se abre, ele não conta tudo, porque a gente está ali rápido na consulta e já muito dinâmica, e não. Às vezes, no pequeno detalhe que ele conta, você faz um diagnóstico e você muda a vida desse paciente. Então, essa é a calma e a paciência que a gente precisa ter. E para o paciente, eu acho que a grande mensagem é o autoconhecimento. Então, assim, as pessoas ficaram em casa, elas começaram a lidar com as suas próprias emoções, elas começaram a se olhar no espelho, a ver o que gosta, o que não gosta, se eu estou envelhecendo bem, se eu não estou, o que eu posso fazer. Então, quando o paciente se conhece, é muito mais fácil dele notar pequenas mudanças. Por exemplo, ele sabe as pintas que ele tem. Normalmente, quem olha para as suas pintas? Não, a gente vai no médico uma vez por ano e ele que resolve, que veja. Mas não, se eu me conheço, se eu sei que eu tenho essas pintas e tem uma pinta que está diferente, eu consigo notar ali no início pequenas modificações, é muito mais fácil da gente fazer um diagnóstico precoce e resolver esse problema e evitar, de repente, um câncer de pele. E no cabelo a mesma coisa. Muitas pessoas nunca perceberam que o seu cabelo cai todo dia. E agora, com o lockdown, você olha para o chão, você está ali naquela mesa, o chão branco todos os dias, e você olha para os fios e você começa a ver que seu cabelo cai. E não sabe se aquela queda é normal ou se você está tendo uma queda aumentada. E recebi muitos pacientes que vieram porque eles começaram a perceber que o cabelo caía. E quando você examinava, ele estava dentro da queda normal. Então, autopercepção, autoconhecimento e amor próprio. E nós estamos aí para ajudar a toda a comunidade. Bacana, legal. Eu adorei a conversa, Cláudia. Adorei também. Eu acho que foi bem bacana. Eu fiquei muito feliz, doutora, pela sua presença. E a gente sabe mesmo que a gente começou falando do consultório e tudo mais. A gente sabe como que tá corrido e as pessoas estão retomando o ritmo delas. E a gente sabe que os consultórios aí vivem com uma procura muito grande, né? Então eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer a nossa conversa. Né? E você também, Cláudia, obrigado. Eu que agradeço, doutora, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e por a gente ter batido esse papo gostoso, altamente instrutivo, tenho certeza que vai agregar muito no dia a dia dos seus colegas, dos farmacêuticos e dos pacientes que vão estar nos assistindo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite, viu? Então tá bom. E eu queria lembrar o pessoal que vocês podem acompanhar não só esse nosso bate-papo, como muitos outros que a gente vai ter
Vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais. Na verdade, no canal do YouTube, vocês podem encontrar na rede social, o nosso site, e vocês encontram tudo lá. A gente vai ter aí uma série de conversas como essa que vão enriquecer e vão trazer. Então, vocês fiquem atentos aí que dentro de tempo em tempo a gente vai ter novidades aí, um novo assunto vindo à tona. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado a todos. Tchau, tchau.